Um bom dia, um bom sábado, meus irmãos. Hoje, sábado, antevéspera de Natal, eu não poderia deixar de trazer uma mensagem para vocês. Poderia fazer amanhã, mas amanhã as pessoas estão na correria, talvez não tenham tempo para assistir, essa mensagem. E eu já abreviei, porque vocês ouvindo ela hoje, talvez vocês possam ficar com ela nas suas mentes, nos seus corações, e amanhã, na virada, vocês lembram dessa mensagem e quem sabe vocês aceitem esse conselho do salmista. Eu queria ler com vocês hoje um versículo de um salmo. O ano novo está começando, vai começar daqui a 2 dias, o ano velho está passando, nós passamos por muitas crises, altos e baixos, tanto ricos quanto pobres. Muitas pessoas se foram, ceifadas, muitas pessoas se foram, pessoas idosas e pessoas novas, mesmo aqui na nossa região, na nossa terra, muitas doenças, muitas pessoas faliram, e o mundo está caminhando para isso, daí por pior. Está caminhando para isso e vai ficar pior. Então, nada melhor do que nós entrarmos um ano que nós não sabemos o que vai acontecer. Uma coisa eu garanto, melhor do que está não vai ficar. Mas entrarmos com confiança naquele que é o único que pode nos dar um ano de paz, um ano de conquistas, um ano que nós possamos sobreviver em meios às tentações, sobreviver em meios ao caos, porque Ele pode, Deus pode. Por isso eu queria trazer essa mensagem para vocês. Ela se encontra no Salmo 22, é um salmo de Davi, e diz assim, 122, só o versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1, escrito pelo rei Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, esse salmo diz muita coisa. O rei Davi, como todos conhecem na Bíblia, ele era desse tamanhozinho, ele era franzinho. O rei Davi, ele não tinha uma estrutura física para ser o rei Davi que muitos imaginam aí. Ele, de 7 filhos, ele era o menor, apacentador das ovelhas, cuidava das ovelhas do pai, porque ele era pequeno. Os outros irmãos dele não, fazia parte até do exército de Saul. Mas rei Davi era um homem apegado a Deus, ele tocava a harpa. E a harpa naquela época se via para compor salmos. Salmos, isso que nós estamos vendo aqui, são orações cantadas. Davi transformou-se num rei. Mas eu fico perguntando, como é que um homem daquele, quem conhece a história do rei Davi, sabe que quem já leu e conhece, como é que um homem daquele tamanhozinho pode ter matado um urso para defender as ovelhas? Um cajado na mão, se tivesse por aí. Como é que ele poderia ter matado um leão para proteger as ovelhas dele? Isso antes dele virar rei. Como é que ele pode ter matado um gigante 3, 4 vezes mais alto do que ele, que estava afrontando o povo de Israel,
pois ele foi lá e matou. O que tinha de sobrenatural num homem desse? Eu vou dizer a vocês, Deus. Se nós lermos os salmos da Bíblia, que são 150, a maioria dos salmos são todos de Davi. Davi foi um homem que, bem antes do reinado dele, antes ele vivia a vida dele em comunhão com Deus, o Deus de Israel. Ele sempre viveu em comunhão com Deus. Quando ele pega o trono, né, que ele vira rei, eu digo novamente, um rei baixinho, Davi foi o maior guerreiro que teve na época dele, em Israel. Ele conseguiu reinar por todo o Israel, de norte a sul, de leste a oeste. Davi enfrentou batalhas gigantescas. Davi que conseguiu lutar contra 3, 4 reis ao mesmo tempo. E ele ia para o campo de batalha. E ele vencia. Nada afetava ele, não levava uma espadada sequer, matava. Ele era um lutador, um guerreiro. Mas tem uma coisa que a Bíblia nos mostra na vida de Davi. E uma delas é essa daqui, essa declaração dele. Ele está declarando no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi tinha uma comunhão permanente com Deus. Esse era o grande mistério de Davi. Ele tinha uma comunhão com Deus, uma comunhão tal qual Deus o fortalecia, Deus o cobria de graça. Independente do tamanho dele, Deus fazia dele um gigante. E é isso que Deus faz em nossas vidas quando nós mantemos uma comunhão com Ele. Oh, meus amados, vocês não sabem como é uma vida em comunhão com Deus. É algo assim misterioso. Eu posso garantir a vocês, eu sou testemunha disso. Não é que nós não vamos passar por problemas. O problema vem, porque os problemas vêm do mundo. E o problema não marca a casa para entrar. Se a inflação está alta, ela está para todo mundo. Se o dinheiro está curto, ele está para todo mundo. Se o gás subiu, subiu para todo mundo. Se a inflação, se o desemprego está para todo mundo. Então não existe A ou B, rico ou pobre. Se o comércio vai mal, atinge todo mundo, principalmente os empresários. Mas eu vou dizer uma coisa. A pessoa que tem uma comunhão constante com Deus, isso vem nela também. Só que Deus dá livramento. Porque Deus é um pai que espera tudo de um filho. Especialmente o contato direto, que é a comunhão. Deus espera. Qual pai que não se alegra, um pai terreno que não se alegra com o filho, mesmo quando ele está crescido, que casou, que vai ter a vida dele, que não se alegra quando os filhos dele, o filho vem sempre à sua casa aos domingos, almoçar com ele, conversar, às vezes trazendo os netos. Deus é a mesma coisa. E quando um pai tem essa criação, tem esse relacionamento com o filho aqui na terra, quando o filho está passando por um problema, se o pai puder ajudar, o pai vai e ajuda. Por quê? Porque ele ama aquele filho, porque ele sabe que o filho o ama. O filho está sempre colado com ele. O filho não se desprendeu dele.
Cresceu, casou-se, mas não se desprendeu. Com Deus é a mesma coisa. Só que Deus é muito maior do que um pai terreno. Deus é um pai de amor. Deus é um pai de todos. Mas nós temos que botar em mente o seguinte, que nós temos que manter comunhão com Deus. E eu vim fazer essa proposta para vocês aqui hoje. Por isso que eu deixei para fazer hoje no sábado, não fazer amanhã, que hoje eu acho que mais gente vai poder me ouvir. Amanhã, quando for virada de ano, faça um voto com Deus. Eu não estou pedindo aqui voto de dinheiro, igual essas igrejas fazem, não. Faça um voto com Deus, um voto de comunhão com Deus. Faça um voto com Deus, dizendo para Ele assim: Deus, eu estarei sempre presente e te buscando. Deus, este ano que vai entrar, eu vou determinar um tempo da minha vida somente para ti. Deus, eu quero que esse ano o Senhor faça morada no meu coração. Deus, eu quero que esse ano o Senhor faça morada no meu lar. Esse é que é o voto que Deus quer. E cumpra-o. Não importa a sua religião, se você é católico, se você é protestante, não importa. Se você é cristão, entre o ano programando, entre em acordo com a sua esposa, se você for casado, com seus filhos, ou se você for solteiro, não importa. Vamos supor, se você for católico, tem missa quarta, sábado e domingo. Este ano nós não vamos perder a missa. Toda quarta-feira, aconteça o que aconteceu. Eu não sei qual é a igreja católica, como é. Na minha igreja, por exemplo, eu sou pentecostal. Nós temos culto quarta, sexta e domingo. Eu não perco um culto. Esse ano eu não perdi um culto, graças a Deus. Não sei como é que é na igreja católica. E geralmente os cultos são à noite. À noite ninguém está trabalhando. A igreja católica de Rio Novo eu vejo ela aberta, porque aos sábados nós fazemos culto na praça, a minha igreja. Então eu vejo a igreja católica no sábado, 7 horas, 7 e pouco, tem uma missa. Tem a missa no sábado, tem a missa no domingo. E no meio da semana também tem missa. Faça um propósito com Deus. Faça igual Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que é ir à casa do Senhor? E a igreja. A igreja, o templo é a casa de Deus. Mas hoje está muito difícil. A desculpa que o mundanismo nos dá é dizer o seguinte: pastor rouba, os padres são pedófilos, não sei o que lá. Meu amigo, a gente quando entra numa igreja, a gente olha na igreja, sabe como? Na horizontal. Aliás, não olha na horizontal, a gente olha na vertical. A gente entra na igreja olhando vertical, da terra para o céu, olhando o céu. A gente vai buscar Deus, a gente não vai buscar pastor, não vai buscar padre, a gente vai ouvir a mensagem deles, aquilo que for de agrado para o seu ouvido e que você tem certeza que está na Bíblia, você segura e guarda. Se ele está pedindo suborno, dinheiro, então você isola, mas o seu olho tem que estar na cruz. O seu olho tem que estar na cruz. Então não há motivo para você falar isso. Alegre-se quando te disserem, vamos à casa do Senhor. É um conselho que eu dou a vocês.
negócio de comer romã, jogar 3 romã para cima, coisa e tal. Busquem a Deus, que eu tenho certeza que o ano de vocês vai ser um ano maravilhoso. Eu tenho certeza que aquilo que você tem almejado vai acontecer, se for a vontade de Deus. Que muitas vezes a gente pede coisas que a gente acha que vai ser bom para a gente, mas Deus vê lá na frente, vê que aquilo ali não vai ser tão bom, aí ele não dá. Muitas vezes você pede a Deus uma coisa, esperando de um jeito, ele te dá aquilo, mas de outra maneira. Isso aconteceu comigo. E acontece. Isso eu vejo acontecer com várias pessoas que frequentam igrejas de outras denominações. Nós não estamos isentos de problemas, não. Mas esse ano eu posso dizer, foi um ano maravilhoso para mim. Iniciei o ano com problema de saúde, sem plano de saúde, dificuldade, ainda estava aquele restor de pandemia. Teve dia que eu não conseguia andar, problema na minha casa chovia mais dentro do que fora. Mas eu passei o ano todo dentro da minha igreja, quarta, sexta e domingo. Se eu faltei algum dia foi por causa de problema de saúde. E perseverando com Deus, congregando com Ele, falando com o Pai. Bom, o ano foi passando e hoje está terminando o ano praticamente. Eu estou praticamente bem melhor de saúde, posso ir e vir. A minha casa está telhado todo reformado, galvanizado. A minha varanda que não tinha acabamento foi toda acabada. A minha fachada da minha casa foi toda feita do jeito que eu queria. A garagem do jeito que eu queria. Só falta botar o carrinho lá. Deus já está sabendo. Se for da vontade dele. Se não for, também não precisa de carro, não. Me dá 2 pernas sadias, tá bom. Mas são coisas que aconteceu. Agora, se eu vou falar com vocês uma coisa. Se vocês me perguntarem como que aconteceu isso, eu não vou tentar não explicar, porque eu vou me enrolar. Porque nessa brincadeira aí, esse ano aqui, com essa reforma da casa e tudo mais, depois aqui, foram 50, 60 mil. Eu gastei pelo menos do meio do ano para cá. E eu não tinha esses 60, 50 mil. Mas aconteceu. Isso aí chama mistério. As doenças, eu não consegui ir nos médicos. Não consegui, porque tinha nada, não está tendo vaga, não está tendo vaga, não está tendo vaga. Aí eu ia aqui mesmo no anexo, tomava papai e encontrei uma médica lá que ela fechou comigo e eu estou aí andando. Tem uns exames para ser feito, tá lá na prefeitura. Não sei, ressonância do coração, mas eu estou muito bem. Venci o ano. Mas eu sei que por trás disso tudo, da minha vitória, existe um Deus. Um Deus que está te convidando. Ele está te chamando. Ele está te chamando numa prova, num desafio. Ele está te chamando, vem entrar em comunhão comigo. Vamos passar o ano junto. Deus está chamando. Vamos passar o ano junto. Pelo menos 3 dias por semana, vem à minha casa. Conta para mim os seus anseios, as suas preocupações, a sua saúde. Conta para mim que eu o aliviarei. Esse é o melhor voto que você pode fazer nesse ano, meu irmão. E se você o fizer, que fique marcado. No final do ano que vem, nós vamos nos encontrar de novo. Ou então você vai me procurar na rua, me encontrar aqui na minha cidade,
você vai falar comigo: Miguel, eu fiz aquilo que você fez e grandes maravilhas Deus fez por mim e Ele o fará. Fiquem todos com Deus. Um ótimo ano novo. Paz, alegria, amor, felicidade e comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Amém.